E a gente segue falando da chuva aqui em Minas Gerais, que não dá trégua. E de acordo com a Defesa Civil Estadual, já são 138 cidades em situação de emergência. Cataguases, na zona da Mata Mineira, está debaixo d'água. Essas imagens do alto mostram a dimensão dos estragos. O rio Pomba, que corta a cidade, transbordou e provocou alagamentos no município. Mais de 120 moradores ficaram desalojados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a velocidade do nível do rio está praticamente estabilizada, embora a chuva continue a cair no local. Em Juiz de Fora, a Defesa Civil registrou pelo menos 68 ocorrências nesta segunda-feira, a maior parte relacionada a deslizamentos de solo. Entre os registros, o de maior gravidade foi no bairro Monte Castelo, zona norte da cidade, onde um muro de contenção desabou e interditou parte da rua. Em outro bairro, na região leste da cidade, parte de um barranco ao lado de um prédio também desabou. O rio Paraibuna, que corta Juiz de Fora, está atingindo a ponte na região do bairro Maneonório. No começo da tarde, começou a chover novamente. As ruas dos bairros ficaram alagadas. E olha só essa cena, o rio Paraibuna está logo aqui, no bairro Industrial. E se a gente virar um pouquinho para o lado, a gente consegue ver a Avenida Brasil aqui nesse ponto já encharcada, olha só. A água já está pegando quase no passeio, os carros estão com dificuldades e ainda tem muitas pessoas que se arriscam passando. Olha o nível da água, é impressionante. A Estela é uma delas. Ela atravessou com o marido a rua alagada para buscar cadeiras próximo a uma escola. Pegar as cadeiras e mesinha para colocar os móveis da minha mãe para cima, para ela não perder. Minha mãe mora aqui nessa rua aqui que já está cheia, a água já está chegando lá já. A Bianca precisava passar com a Lara para ir para a casa da mãe, mas não conseguiu. A minha mãe toma conta dela. Ela mora na esquina ali e eu preciso chegar na esquina. E com essa água toda, a avó dela não consegue sair de casa, é complicado. O jeito foi pedir favor para um amigo que estava de galocha. De acordo com a Defesa Civil, nenhuma família está desabrigada em função das chuvas. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, um temporal causou a cheia do rio Mandu, que ocasionou alagamentos em vários pontos da cidade, principalmente na região central do município. O bairro mais atingido foi São Geraldo, onde as pessoas tiveram que deixar casas às pressas. De acordo com a Defesa Civil, aproximadamente 200 famílias estão sofrendo com as consequências das chuvas na região. Já em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, as tempestades provocaram transbordamento de um dique da barragem da mina de Pau Branco, da empresa Valorec, no sábado. A água atingiu diretamente a BR-040, que corta Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A rodovia precisou ser totalmente interditada, mas foi liberada na manhã desta segunda-feira. O que é isso que aconteceu aqui? Olha, a caminhonete indo embora, olha. Rastou. Em Pará de Minas, no centro-oeste do estado, a barragem do Carioca, da usina hidrelétrica santanense, corre o risco de se romper. O lado de lá ela vai rompendo tudo, tá esbarrancando, ó. O alerta foi dado pela Prefeitura Municipal e pelo Corpo de Bombeiros. A população da área rural de Pitangui, Onça de Pitangui e Pará de Minas, que vive abaixo da barragem, foi orientada a deixar a área imediatamente. A informação é 99% de que a barragem pode romper. Se ela romper, ela vai estourar. Carioca, Onça de Pitangui, vai vir aqui, ó, nessa reta. Vai chegar na faixa, atenção, no mínimo 60 metros de altura. Vai com igarapé, com planta, com tudo, toco. Gente, vai lavar tudo isso que está aqui. Então, pelo amor de Deus, foi orientado, nem os militares vão poder ficar aqui mais. É sumir todo mundo, parte alta, para baixo de Pitangui. A Polícia Rodoviária Militar de Minas Gerais orientou as pessoas a utilizarem as rodovias estaduais somente se for extremamente necessário pelas próximas 24 horas. Isso porque ainda há riscos de inundações, quedas de barreiras, deslizamento nas estradas e, claro,
outros tipos de acidentes. E para falar sobre isso, eu quero dar um giro agora pelo estado com os nossos correspondentes. Olha, é uma situação triste, é complicado ver famílias ali, né, cheia de lama ali nas suas casas, vivendo com medo, né, das represas, com medo também de inundações com rios e principalmente com as barragens, que ainda são problemas que vamos enfrentar e ouvir falar sobre elas sempre que esse período de chuva começar. Não é isso mesmo, Laura? Como é que está a situação das barragens aqui no estado? Elias, essas chuvas todas que estão acontecendo nos últimos dias estão mexendo com as estruturas das cidades, como a gente viu na reportagem, e também com as estruturas da mineração, as barragens, que são muitas espalhadas pelo estado de Minas Gerais. Exatamente por causa disso, Elias, 4 grandes mineradoras do estado de Minas Gerais paralisaram total ou parcialmente as operações em municípios daqui de Minas Gerais. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, paralisou as operações lá na cidade de Congonhas, na região central. Também a Vale paralisou as operações em toda a região sul e sudeste, também devido a consequências das fortes chuvas, para poder garantir a segurança dos seus empregados e das comunidades que ficam no entorno das minas da companhia. Além disso, a Uzi Minas paralisou as operações na cidade de Itatiaiuçu, pelo mesmo problema, mesma situação, os temporais gerando possíveis abalos nas estruturas das barragens, e aí por conta disso é feita a paralisação. Lá em Itatiaiuçu também, a Uzi Minas emitiu um alerta de nível 1, que é o primeiro tipo de risco, né, em que se identifica algum tipo de problema na barragem, nível 1 de risco de rompimento, lá na barragem da Uzi Minas, em Itatiaiuçu. Uma outra companhia que também paralisou as operações foi a Valorec, na cidade de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Entretanto, nesse caso, a paralisação veio por conta de uma determinação da Justiça. Inclusive, o governo de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, multou a Valorec em mais de 200 milhões de reais por conta de um extravasamento, um vazamento de rejeitos de minério e de água nas operações da Valorec lá na cidade de Nova Lima. Essa situação que a gente viu a Sulamita falar na reportagem. Essa água toda, esses rejeitos de minério, extravasaram de um dique da mineradora, da Valorec, por conta de um deslizamento de terra que aconteceu lá, caiu dentro desse dique e levou a esse vazamento. Toda essa água alcançou a BR-040, o local ficou interditado por aproximadamente 2 dias, ali na altura do condomínio de Alphaville. Teve essa situação dessa caminhonete que chegou a ser arrastada, mas foi muita confusão naquele momento. Inclusive, eu conversei com motoristas que estavam lá nessa hora e eles disseram que foi uma grande corrida dos carros tentando voltar para trás, né, na contramão mesmo, naquela confusão, ou então passando pelo canteiro central, podendo provocar acidentes, né? Felizmente não aconteceu nada desse tipo, mas foi sim uma confusão naquele momento, Elias. Então, essas 4 mineradoras que eu mencionei estão nessa situação, paralisando total ou parcialmente as atividades por conta das consequências das chuvas. Eu quero atualizar aqui os números da Defesa Civil Estadual sobre também as consequências dos temporais nos últimos dias, sejam alagamentos, deslizamentos de terra ou desabamentos também de imóveis que estão acontecendo em vários pontos do estado de Minas Gerais. A última atualização que a gente tem da Defesa Civil Estadual é que são aproximadamente 17 mil pessoas fora de casa por conta dos temporais. Além disso, 145 municípios já tiveram o decreto de calamidade ou então de emergência reconhecido pelo governo de Minas Gerais. Esses são os dados oficiais, Elias, mas a gente ainda tem informações sobre muitos outros municípios que tiveram alagamentos ao longo dos últimos dias. O pior deles foi na cidade de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá na cidade, mais da metade da população ficou debaixo d'água, dos imóveis ficou debaixo d'água, exatamente porque o Rio das Velhas transbordou, a água chegou a esses imóveis. Em alguns casos, as residências ficaram completamente submersas. Por exemplo, a casa do prefeito, até mesmo Serginho da Bota, a casa dele também ficou debaixo d'água.
Agora há pouco, à tarde, eu conversei com ele teve uma reunião com o governador Romeu Zema e vários outros prefeitos das cidades atingidas, e o que o governador disse foi que, nesse primeiro momento, o Estado vai garantir a ajuda humanitária, que são colchões, comida, material de limpeza, material de higiene pessoal, para essas cidades darem conta de tanta gente fora de casa. Só lá em Raposo são cerca de 12 mil pessoas que tiveram que abandonar as residências. Então essa ajuda humanitária vai chegar num primeiro momento, só que segundo o governador Romeu Zema, para ter recursos para recuperar a cidade de fato, só depois que a água baixar e aí os municípios conseguirem fazer uma contabilização de quais que foram os estragos. E a gente vai seguir acompanhando essa situação, né, Elias, porque não parece que as chuvas vão dar trégua, não. Pois é, Laura, justamente. Agora, inclusive, nós mostramos há pouco, né, uma reportagem da Sulamita França em Juiz de Fora, mostrando a situação ali de algumas vias da cidade. E essas imagens foram feitas agora há pouco, viu? O sol saiu muito rapidamente aqui na cidade e nem foi ali também uma forma, né, Ricardo, de trazer pra gente esperança de que essa chuva fosse passar. Enfim, ainda tem muita chuva ainda pela frente. Como é que tá a situação aí na Zona da Mata? Tá complicada também. Aliás, Laura, eu assisti esse vídeo do prefeito de Raposo, Serginho da Bota, e é dramático, né? Ele chora no final, completamente desesperado com a situação, apelando às pessoas para que não saiam de casa. Olha, não tá fácil. Cataguases, eu conversei mais cedo com o prefeito de lá, José Henriques, e a prefeitura está ainda trabalhando com o monitoramento do Rio Pomba, que está a mais de 2 metros acima do seu leito. Ou seja, são 2 metros além da calha, né, de segurança ali, que protege quem fica à beira do rio, que já está invadindo ruas, invadindo locais lá em Cataguases, que sofre frequentemente com esse problema. Já são muitas pessoas desalojadas. A situação só não é pior porque o Rio Novo ainda não atingiu um nível que causa preocupação, que também passa ali, acaba desaguando no Rio Pomba, atingindo ali a cidade de Cataguases, que vem monitorando, assim como Miraí, Patrocínio de Muriaé, ali perto de Muriaé, onde muitas famílias também estão desalojadas. A prefeitura emitiu o sinal de alerta. O outro ponto da Zona da Mata que também tem sofrido com inundações e com o rio acima do normal é Ponte Nova, onde o prefeito de lá também teve que retirar idosos de um asilo que fica perto do rio para resguardar a vida dessas pessoas. São diversas situações que a gente vai recebendo quase que de minuto a minuto, atualizando as informações da chuva na Zona da Mata. E quanto mais essa chuva intensifica, mais vídeos, mais fotos vão chegando. E são impressionantes as imagens que a gente tem recebido. Sobre Juiz de Fora, há pouco terminou uma coletiva lá na Prefeitura de Juiz de Fora, onde a prefeita Margarida Salomão anunciou que uma sala de situação foi criada pela Prefeitura em razão das chuvas que atingem a cidade. Em um apelo à população, ela pediu que as pessoas fiquem em casa e que acionem os órgãos competentes ao menor sinal de qualquer problema. Ela disse que a cidade está em alerta, a saída da calha do Rio Paraibuna é uma situação que, segundo ela, não se via há muitos anos. Um outro ponto que ela destacou, ela estava acompanhada de secretários municipais, quem anunciou mudanças no trânsito em Juiz de Fora em razão da interdição da Ponte Vermelha de Santa Terezinha e do alagamento do acesso norte. Então a prefeitura vai trabalhar em mudanças no trânsito, então eles estão tomando uma série de providências nesse sentido. Então ela faz um apelo especialmente para quem mora na Zona Norte, não tem necessidade, não tem emergência para sair de casa, que permaneça onde está, porque são vários pontos de alagamentos na Zona Norte da cidade. Ricardo, preocupante a situação. Vamos seguir acompanhando e a gente tem que reforçar isso daqui, né? Para você que me acompanha, é importantíssimo esse cuidado, né? O não sair de casa nesse momento. Imagina só uma chuva forte, né, Sabrina? Pode trazer problemas como queda de árvores em cima de carros, a questão também de pessoas que pegam a BR, a situação de um carro derrapar ali naquela água que se forma. Enfim, são vários os riscos, vários os problemas. Minas Gerais é uma terra, né, recheada de montanhas, ou seja, nós temos ainda risco de desmoronamento em várias cidades, em várias pistas. Aí no Campo das Vertentes, a situação é parecida com o restante do estado. Conta pra gente, Sabrina, uma boa noite pra você.
Boa noite, Elias. Boa noite, Laura, Ricardo, a todos. Bom, não é tão diferente, não. Realmente a Laura foi muito sábia quando ela disse que essa chuva, ela realmente mexeu com as estruturas de todas as cidades, principalmente cidades que têm rios grandes que cortam, né, como é o caso aqui da região, e nós temos o Rio das Mortes, que oferece, leva risco quando há esse transbordamento. Para se ter uma ideia, Elias, vários córregos, pontes e o próprio Rio das Mortes, que corta várias cidades, trouxe vários transtornos para vários municípios. Aqui perto de Campo Lídia existe um córrego que deixou a comunidade ilhada, também a ponte da cidade de Antônio Carlos aconteceu, transbordou, a Defesa Civil está monitorando. Há risco, sim, de um número maior, né, pluviométrico, para que aumente, então, essa sensação de que a população deve ter atenção e não sair das residências. Para se ter uma ideia, só em Barbacena, o nível, né, quando a gente fala que é a média histórica do mês de janeiro, era considerada 290 e nós já estamos com 129 milímetros. Então, assim, choveu muito. Isso ocasionou também transbordamento de córregos. Existe um córrego aqui que chama Sapateiro, que é próximo à localidade dos Costas, Corrêa de Almeida, que foi atingida por uma tromba d'água há um tempo atrás e trouxe muitos transtornos. Esse córrego, por exemplo, deixou a comunidade de José Luiz muito ilhada, com vários problemas. Os moradores também foram afetados diretamente. Há riscos, inclusive, de desabamentos, deslizamentos. Isso é em todas as cidades. Não foge à regra que as pessoas têm que ter atenção por conta dessas chuvas. A previsão é de que até dia 14 ainda chova mais por aqui, então as pessoas devem ficar muito atentas. A Defesa Civil de várias cidades, né, as defesas, no caso dos municípios, elas estão atentas aos córregos, como é o caso, por exemplo, de Barroso, que fica atenta ao Rio das Mortes. Por isso, existem uma régua de medição dos córregos, das pontes, que se ultrapassar aquela margenzinha ali, mais 4 metros do que está, realmente a Defesa Civil vai precisar fazer trabalhos aí de contingência para evitar danos maiores. O prefeito de São João del Rei está fazendo também um trabalho junto com os agentes da Defesa Civil para que as pessoas sejam atendidas. Para se ter uma ideia, 3.200 pessoas estão com risco considerado moderado, 840 moradias estão sendo monitoradas. Há uma equipe de apoio não só da Defesa Civil, mas também do Corpo de Bombeiros, para que a pessoa fique em casa e fique com segurança enquanto os agentes façam esse trabalho. Então, assim, a palavra de ordem nesse momento que a gente passa para a população, sabe, Elias, é que realmente fique em casa nesse momento de chuva, não pegue seu carro, não tente atravessar quando tiver transbordamento de córregos, pontes, rios, enfim, todo cuidado é pouco, e acione a Defesa Civil Municipal da sua cidade, e acione o Corpo de Bombeiros. Não tente pegar nada em casa quando você estiver num sinistro, né, numa situação que ofereça risco, porque nós estamos num momento considerado atípico, mas que tem que ter atenção por parte da população. Então, os prefeitos aqui das cidades estão se reunindo, estão fazendo trabalhos para que as defesas elas ajam, né, antes que algo aconteça. E a previsão é de chuva, como eu disse, portanto, a atenção por parte dos órgãos públicos e dos atores de segurança por aqui também, Elias. E eu quero, inclusive, reforçar aqui, para você que ainda não fez, pegue seu celular, mande ali o seu SMS também para o número 40199 com o seu CEP, onde você vai receber aí alertas da Defesa Civil. É importantíssimo estar atentos também a esses alertas que acontecem o tempo todo e, claro, sempre que houver aí alguma ocorrência de risco na sua região. Sabrina, Ricardo, Laura, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês.